E para repercutir essas tarifas já anunciadas, a expectativa pelos novos anúncios e o impacto disso tudo no mercado global, eu falo agora com Arno Gleisner, que é diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços aqui do Brasil. Muito bom dia para você, Arno. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, uma ótima quarta-feira para ti. Bom dia, Débora. Arno, Temos então muitas. muitas incertezas, Perdão. né? Muito vai e vem, né? Com Exatamente. essa história aí de Donald Trump. Eu até estava atualizando aqui para o pessoal essas perspectivas de arrecadação para esse ano, mas antes de falar propriamente dito sobre esses resultados e projeções de arrecadação, a gente teve uma carta sendo enviada a 14 países na segunda-feira, anunciando essas tarifas que vão de 25% a 40%, dependendo de cada caso, de cada país, mas com vigência a partir de 1º de agosto. Só que esse tipo de situação, né, a não execução de tarifas em prazos dados, prorrogação, novas cartas, novas tarifas, novos acordos, tudo isso gera ainda mais incerteza para os exportadores. Então, como que vocês avaliam aqui o impacto dessa escalada, principalmente sobre o setor do agronegócio e também sobre o setor industrial brasileiro? Porque é mais incerteza sendo agregada a uma situação que estava longe ainda de ser definida, determinada. Temos uma prorrogação, se assim a gente pode dizer. O que isso representa para o mercado agora, Arno? Pois é, o número de variáveis é muito grande. Então, vamos tomar como exemplo um produto qualquer exportado pelo Brasil para os Estados Unidos. Ele pode ter a sua tarifa aumentada e outros países concorrentes podem não ter essa tarifa aumentada, então o Brasil realmente perderia, o exportador brasileiro perderia espaço nessa situação. A outra possibilidade seria também do produtor americano poder atender essa demanda, o que também não é muito fácil de acontecer, mas são variáveis que devem ser levadas em conta. Então, as possibilidades são de que o produto brasileiro tenha uma tarifa aumentada, o concorrente americano ou de outro país não a tenha, mas e ainda tenha capacidade de atender essa demanda. Isso seria um quadro ruim para o exportador brasileiro. Por outro lado, se a tarifa aplicada ao Brasil for menor do que a tarifa aplicada aos países concorrentes, é um quadro melhor, é um cenário melhor que poderia ocorrer, desde que o produtor americano também não possa rapidamente atender esse mercado. Então, veja que são é, cenários muito diversos e, nesse momento, também devemos levar em conta o que o importador americano está fazendo. Se sabe que, em alguns casos, eles aumentaram as suas importações rapidamente para poder manter estoques, mas isso foram alguns importadores que fizeram dessa forma. Outros podem estar esperando e tendo estoque e estar esperando para a aplicação dessas tarifas no momento em que tiverem as informações adequadas e as informações mais definitivas. Agora, Arno, isso é uma situação, né, que a gente está falando até aqui agora, relacionada às tarifas extraordinárias e que teve um prazo prorrogado para essas, estendido, né, dessa trégua para as negociações. Só que a gente tem uma outra situação, né, uma nova situação que surge nesse final de semana, que é o governo Trump, Donald Trump especificamente, ameaçando aplicar uma sobretaxa de 10% a países alinhados ao BRICS e às políticas anti-americanas, né? Ele não especificou do que exatamente seria. Ontem ele voltou novamente a falar sobre isso, daqueles países que forem contra o dólar, que eles vão acabar pagando caro por isso, claramente, né, direcionando essa crítica e essa ameaça aos países que compõem o bloco que defendem essa ideia. A gente sabe que o Brasil é um defensor dessa ideia naqueles blocos econômicos que participa. Então, quais são os riscos para as exportações brasileiras nesse momento? Se essa sobretaxa realmente for adotada, porque você acaba de dizer para mim que um diferencial competitivo para o Brasil acabar tendo uma tarifa diferenciada e mais baixa que os outros países, só que a gente está correndo o risco dos dois lados, das tarifas recíprocas e dessas agora em relação ao BRICS, né? Qual que é o setor que também poderia estar mais vulnerável diante desse posicionamento que o Brasil tem defendido nos blocos econômicos?
Eu entenderia que, neste caso, boa parte dos concorrentes também fazem parte do BRICS. Portanto, nós teríamos uma aplicação relativa de tarifas mais altas, mas para todos os países do BRICS, e não apenas para o Brasil. Então, não vejo aí um risco maior. Claro que há outros países, outros concorrentes que não estão no BRICS e poderiam ser, nesse caso, favorecidos. Espero também que sejam ameaças ou diálogos mais relacionados com política do que com comércio, e que eles não tenham um prosseguimento real, ou seja, que eles tenham apenas o objetivo de levar a acertos nessas questões relacionadas com declarações anti-americanas, utilização de uma moeda concorrente do dólar e outras ameaças que também os países do BRICS fazem aos Estados Unidos. Mesmo postergando essas negociações, dando mais prazo para os países, o que aparentemente tem sido visto como uma flexibilização, o que a gente teve mesmo ontem, e antes de te chamar aqui eu estava atualizando justamente sobre isso, esses números, o que a gente tem é, de acordo, né, com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, uma arrecadação crescente devido às tarifas, né, que algumas delas já implementadas e que não entram nessa trégua tarifária. E uma projeção importante daqui para frente de arrecadação em relação a isso. Mesmo com postergação, podemos dizer então que Donald Trump tem atingido seu principal objetivo com essa guerra tarifária? Os objetivos são dois. Um deles é a arrecadação, um aumento da arrecadação pelas taxas, e o outro é um favorecimento à indústria americana. Mas o primeiro aparentemente está acontecendo, né? A arrecadação realmente cresceu muito portanto, estaria atingido um dos objetivos do governo americano. O outro objetivo, que é favorecer a indústria americana, ainda não ficou claro se ele realmente vai acontecer. Em princípio, sim. Algumas empresas americanas, em alguns setores, em alguns produtos, terão condições de aumentar a sua participação portanto, se beneficiar com isso. Mas não é algo tão simples também, porque isso, em muitos casos, requer investimentos, requer tempo e também condições de competitividade que talvez não existam para as empresas americanas. É possível que haja também uma... Acho que perdemos aqui a conexão com a Arnon. A gente vai tentar reconectar aqui para a gente ter esse conceito aqui em relação ao que a gente vem falando. Arnon, pode continuar aqui falando, acho que voltamos a te ouvir novamente. Bem, você perguntou sobre os objetivos do governo americano, se estariam sendo ou não atingidos. Sim, na arrecadação, sim, é um dos objetivos que está realmente funcionando. O outro objetivo, que é favorecer a indústria americana, esse é mais difícil de avaliar nesse momento, porque pode-se supor que haja uma capacidade ociosa de indústrias americanas que seriam utilizadas para substituir parte das importações. Substituir grande parte das importações já é muito mais difícil, porque requereria investimentos, requereria tempo e também, talvez, a indústria americana nem tenha condições competitivas de fazê-lo. Uhum. Arnon, olhando um pouquinho aqui para frente, para a gente tentar trazer uma projeção, né, o que a gente pode ver acontecer diante da postergação desse prazo e da situação ainda não resolvida dessa guerra tarifária, para os exportadores brasileiros, né, principalmente de alimentos, manufatura, commodities, que a gente sabe que são os principais produtos que a gente acaba realmente vendo lá para fora. Qual que é esse cenário de curto prazo até o dia 1º de agosto, né, quando a gente tem esse novo prazo para as negociações?
manter estoques, acelerar de repente vendas antecipadas, buscar outros destinos? Qual que é o comportamento que você espera que o nosso mercado tenha agora para tentar driblar essa incerteza do que vem pela frente? Bem, a incerteza não é igual para todos os produtos. Ou seja, o exportador brasileiro, em princípio, sabe quais são os seus concorrentes, tanto no mercado interno americano, no produtor americano, quanto de outros países. Então, é com esse cenário que cada produtor vai trabalhar. Ele conhece aquilo que ocorre com o seu produto. E que não temos uma regra geral, seria impossível fazer isso. Mas, de produto a produto, sim, é possível o produtor já levar em conta aquilo que poderá ocorrer no aspecto tarifas e aquilo que poderá ocorrer do ponto de vista de outros concorrentes internacionais, além daquilo que o produtor americano, caso exista e caso tenha condições, possa fazer. Perfeito, Arnaud. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Ótimos pontos aqui mencionados. A situação ainda, né, de incerteza e falta de previsibilidade, acho que é o que acaba aumentando mais, né, o risco nesse momento. A gente vai tentando entender aqui da melhor forma e por isso contando com pessoas como vocês. Então, conversamos aqui agora com Arnaud Gleissner, diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço aqui do Brasil. Muito obrigada e até uma próxima. Eu agradeço, Débora. Bom Até dia. mais. Tchau, tchau.